Boa tarde. Vamos gravar um vídeo aqui nesse local maravilhoso. Nessa tarde de sábado, 5h15. Esse vídeo que vai estar no YouTube, não é isso? Bom, eu vou intitulá-lo O Início do Reino do Senhor. Vou tentar gravar aqui 1 hora, nesse entardecer, 5h14. E tem algo também muito oportuno que a gente pode falar. Hoje, 14 de abril de 2018, temos esse ano eleições. Talvez você não consiga, ouvir esse assunto mais, esteja desgastado, mas a hora da mudança é em nível municipal, estadual e federal. E nesse tempo novo também pede-se novas atitudes. Nesse ano de 2000 que entramos, hoje 2018, é importante entendermos, e não viver sem entender nada, decair do entendimento. O entendimento é um bem, algo valioso que nós temos e tem o seu preço, Tem o seu preço. Às vezes é muito maçante, difícil a busca, muitas vezes sem encontrar nada, muitas vezes até com risco de se machucar, de ficar doido, mas claro que esse é o caminho, a busca do conhecimento. Bom, eu não sei se eu me apresentei, se ficou alguma dúvida nos vídeos anteriores, Fábio, meu nome, como está aí no canal. Eu até ia gravar ao vivo, mas ainda os recursos não proporcionam, não possibilita. E eu converso muito com os meus amigos nesse sentido, a necessidade de novas atitudes, de nova postura. Vou andar um pouco aqui. Aqui estamos em Vitória, Sempre faço a localização dessa praça aqui, próximo da Baía de Vitória, um local bonito. E então é isso, eu converso muito com os meus amigos sobre a necessidade de ter uma atitude, de não ficar, às vezes, jogando a responsabilidade, mas ter a coragem para a mudança de postura, não ficar na mesma só esperando, mas acreditar que esse é o tempo e assim a gente dispor para a vida, algo muito desafiador de se entender quando se diz de um novo tempo, quando se diz de um tempo profético, como eu comecei dizendo no vídeo, o início do reino do Senhor. Preciso, antes, muito se prega, por exemplo, de nova era, e algo que te deixa bem perdido, precisa-se de uma base, como que
um responsável, né? Né, de se dizer quem é o responsável por isso aqui. Então, precisa de algo não vazio, mas que seja preenchido com essa com esse primeiro ponto, né? Quem é o responsável. E nessa base de nova era, nós acreditamos, né, em Deus. Algo muito discutido, muito controverso, que tem muito relevante, como vemos na história, e desafiador, né? Como uma vez questionou Paulo, né, pro rei de um dos reis ali das regiões onde ele evangelizava, crês nos profetas, né? Porque para entender os outros pressupostos, se nós não acreditamos, então não é possível construir esse entendimento. Algo bem assim, algo bem desafiador, né? Desafiador. Muitas vezes nós nos esforçamos na religião sem entendimento, né? Ou fé, né? Nesse tipo de pregação. E é o que o Senhor sempre contendia, né, com Israel, porque Israel não acreditava no Senhor, né, e se esforçava em obras que ele dizia, né, não tenho prazer nessas coisas. Então é algo do homem, né, quem não acredita, então fica mesmo controverso, né, fica controverso para essa pessoa que não consegue compreender, né? Nós que cremos na palavra, lançamos nossas vidas sobre essas bases, né? De uma das formas, né, do Senhor falar, e nós que cremos em Jesus, né? A forma de Jesus guiar o seu povo é uma forma que desafia o mundo, né? Tradicionalmente na história, esse povo é louco, né? Paulo é louco, né? Pessoas que não acreditavam em Cristo, né? Então negava e assim também vai ser desafiador nesses dias, da mesma forma. Mas para aqueles que admitem o Senhor, uma das formas dele trabalhar, dele falar, pelos profetas, mas ele enviava profetizando e escrevendo e guiando o povo profeticamente, a cada passo, a cada situação, dava-lhes o norte, né, uma forma de Deus guiar. O homem orgulhoso, ele falava, é loucura, e se afastava, eu não vou acreditar nisso, e saía fora, né? Deus guiava Israel no meio das nações, e todo o mundo, né, não compreendia, né? Não compreendia, e aquelas histórias nos dão um paralelo para os nossos desafios também, né? Aqueles erros, né, como eu estava estudando, hoje nós analisamos para compreender aquelas situações tão concorridas e hoje dar respostas nos mesmos dilemas, né, que nós tivemos. Nós estudamos ali se havia procedência, porque para eles ali eles não tinham uma referência histórica, se aquilo era procedente. Então, ficavam mesmo extremamente desafiados, né, sobre como responder
confiar, né? Confiar ou negar aquele opa, boa tarde. Boa. Negar ou se confirmarem naquilo que estava sendo dito. E mesmo assim havia os verdadeiros e os falsos. Nem tudo era verdade. Muitos como saber, né, o que realmente Deus estava dizendo. Hoje nós podemos dizer que de muitas formas não é admitido o ministério profético, né? Algo assim que confirmado demais nos evangelhos, totalmente procedentes, né? O apóstolo chega a dizer que o Senhor levantou uns para apóstolos, outros para profetas. Muitas vezes ele fala, buscai o dom das profecias. Então é algo inegável, embora muitos ministérios preferem se afastar dessa forma. E pode ser uma das razões de nos acharmos como estamos, porque você aceita a Cristo, mas para viver ao seu molde, não realmente entregar-lhe o senhorio da sua vida, né? Torná-lo guia, se abrir para ele, te guiar. Algo assim que você não vê fisicamente, né? Desafiar todos os dias se é ou se não, né? A caminhada espiritual é dessa forma. Você deve buscar conhecer o Senhor mais e mais e dessa forma se achar nele, né? Se achar nesse amadurecimento. E podemos ver nos apóstolos que os novos convertidos eles eram ensinados até o amadurecimento da fé, para não se perder. E uma das formas, como a gente vê várias vezes repetida nas cartas do apóstolo, por revelação, né? Ele diz, o evangelho que recebi por revelação, porque ele tinha mesmo uma relação com o Senhor, né? Ele não ficava só em ritos religiosos, esperando que daqueles ritos, quando o Senhor viesse, ele iria para o céu porque não pecou ou porque teve uma vida de santidade. Ele já andava com Deus. É algo importante, não fechar as pessoas em exercícios religiosos, mas efetivamente pregar essa experiência de fé que Deus nos chama para andarmos com Deus, né? Andarmos com Deus, onde está tendo louvor, onde está tendo busca de Deus, nisso que nós nos fechamos e não evitando buscar a Deus e preferindo uma vida cômoda, né? E assim não crescer na fé. É muito importante isso, porque se você, é um dilema da caminhada espiritual, se você é malhado só na religião, você se torna ainda mais mais contaminado, né? Externamente você tem uma aparência, mas no interior você está cada vez mais depressivo, cada vez mais envenenado. É uma contingência do caminho essa dúvida, esse desafio de, como diz Paulo em Gálatas, que cedo desviaste do evangelho da graça para outro evangelho, ele dizia, porque os judeus queriam evangelizar, mas eles não conheciam Cristo, a quem o Pai, né, na salvação gostaria de levar as pessoas a esse encontro de fé, aqueles que aceitavam a Cristo e passavam a ter no seu coração e ter essa comunhão. Então, assim como naqueles dias, né, que se desafiava, então em toda a história iria se seguir assim, inclusive nos dias de hoje. Esse dilema se realmente é em Cristo que estamos sendo construídos, né? É muito importante, porque se você anda com Cristo, você acaba perdendo a sua vida no mundo, né? Se fazendo inimigo do mundo. Então, sempre se deve a cada dia colocar na balança se você vai perseverar com Cristo ou se você vai
preferir as outras coisas. E o Senhor fala que a sua igreja seria assim, de perto, né? A verdade seria assim concorrida pela mentira, pelo engano e como disse Paulo, receio que vocês sejam afastados da simplicidade e pureza, né, dessa devoção a Cristo, que era um risco e o Senhor previa, né, que todo esse assédio para pegar as rédeas do movimento de Deus, então toda a história a igreja estaria sendo desafiada dessa forma, né, se ela e tentada dessa maneira, né, o Senhor, como ele disse, né, vos envio como ovelhas para o meio de lobos, né? Então o Senhor sabia dos desafios que a igreja enfrentaria e queria que não seria fácil, né? Ele alertava então é do nosso conhecimento isso, porque às vezes ingenuamente você pode estar distanciando do caminho e com a simplicidade, como ele disse, né? Ser simples como a pomba e prudente como a serpente, né? Porque é importante termos essa atenção, porque se cochilarmos, de repente, achamos estar no caminho ou seguindo, e acredito que essa é uma das partes do ministério profético, porque se nós não somos alertados, nós nem sabemos o que aconteceu. Então, dessa forma, o Senhor vem esclarecendo e dando vem esclarecendo e dando a entender, né, a esses dias. Mas muitos, como naqueles dias, escandalizam pelo ministério, tem o seu desafio de comunhão com Deus, né, e preferem se esforçar na religião. Uns amam e buscam, querem mesmo. Outros têm muito receio, né? Tem muito receio e acaba se privando. Mas o Senhor não nos deixou no escuro. Nós é que muitas vezes, pela falta de fé, nos privamos da luz, né? Nos privamos da luz, nos privamos de nossa responsabilidade para com o mundo, né? Então é desafiador dessa forma, saber o que é a verdade e o que é a mentira, né? Mesmo com o Senhor falando, a verdade é concorrida de perto pelo engano com outras vozes do engano. E a gente então pode ver que os apóstolos conversavam muito com a igreja nesse sentido, do risco, né? Dos enganadores, dos falsos, mas como ensina um irmão, se existe o falso, você vai tomar o cuidado a fim de não ser enganado e não se fechar, né, para o risco de ser enganado, né? Se o ministério, outro ministério, por exemplo, o pastor, tem os falsos, você não pode rejeitar todo o ministério, né? Se o dinheiro, por exemplo, tem o falso, você não pode rejeitar todo o dinheiro, você vai ter que tomar mais cuidado a fim de não ser enganado. Então, às vezes a atitude prática do problema nós acabamos abrindo mão, né? Mas nós temos então, pela instrução bíblica, né, pela sabedoria do Senhor, de ser mais ter mais capacidade então de, nesse julgamento, para não nos perdermos com a mentira, mas jamais nos privarmos da verdade. Então era importante que a igreja entendesse e perseguisse dessa forma o ministério. E hoje não teríamos tanta dificuldade e estranheza, né, com o ministério, de forma que não o reconhecemos
e acabamos ficando aquém de uma parte importante da obra do Senhor, vamos dizer assim, do Evangelho pleno, né? É como se o Senhor nos proveu do ministério, é porque tem a sua necessidade, é porque tem a sua importância. Então é importante esse cuidado. Às vezes temos um desconforto, como a gente pode ver na história de Israel, que o chamado da fé, eles eram desafiados e não criam, mas ofereciam uma compensação. E naquilo que, como não agradar na fé e oferecer algo que não tem nada a ver, como diz uma experiência de Pedro, mas eles não sabiam o que faziam, porque pode ser algo impossível e precipitado em nós, que nós agimos dessa forma. Mas com essas histórias nós podemos ver em nós que é da mesma forma. Não tendo fé para a verdade, nós vivemos algo como uma compensação, algo que não tem nada a ver, e muitas vezes é o que o homem se acha envolvido na religião, né? Não uma experiência de fé e do verdadeiro chamado de Deus em Cristo Jesus. Mas como o chamado é alto, desafiador para essa fé, como nós podemos ver na vida dos apóstolos, não eram todos que tinham. E assim havia muitas vezes o desvio, né? E havia o desvio e aquela discrepância, então, uma distância da verdade, e no que o Senhor sempre busca nos acessar essa fé, para que é libertador, e não ficarmos nos pesando em um jugo que acaba não experimentando da vitória do Senhor na cruz, né? E então é importante ter um mínimo de entendimento, né? Porque às vezes estamos bem distantes e sem entendimento de nada, nos distanciando mais ainda, e assim mais desencontrado. É como sair do mundo para vir para o Evangelho, mas as coisas não melhorarem, mas na verdade nos achamos mais doentes ainda, né? Mais enfermos, mais envenenados, né? Com esse desvio que o apóstolo tanto advertia. E quando nós fechamos a Bíblia, selamos aquilo que ele nos advertíamos, que, por exemplo, aos Gálatas, que estavam tirando eles da fé, se ignoramos aquela advertência, nós acabamos nos achando nela, desconsiderando o que ele falou e continuando insistindo naquele erro e nos achando então cada vez mais distantes, né? Desconsiderar a advertência e continuar ali, na verdade, ficando cada vez mais distante, como ele disse no capítulo 6. Separados estáis de Cristo, né? Os que seguem, né? A tais pessoas naquele contexto. E então é importante termos essa diligência na busca de Deus, que nos fala, né, por revelação e que nos fala por revelação e nos conduz dessa forma, e dessa forma tem nos falado muito, nos traduzido melhor a sua palavra em toda a descrição profética, se havia fundamento, né? Em toda aquela palavra, né? E assim poder entendermos, claro, com essa base, como eu disse, para os que creem, os que não creem, desafiador, né? Desafiador para os que negam a sua palavra, mas os que acreditam, Deus, né, como eu disse, acreditam em Deus, então onde Ele está? E essa é uma das formas dele manifestar e guiar, né, conforme Ele está falando. Então é algo que o mundo escandaliza, né, os que não têm fé, mas
a igreja que crê nele vai viver nessa fé e tentando inspirar, né, outros para essa liberdade, essa vida, não andar em todo o medo que o mundo, toda a insegurança. A igreja dá que Jesus é a provisão, né? Não abandonou o homem, mas assim como na arca, né, que era um prenúncio, em Cristo seria então talvez uma mesma resposta, né, de rejeitar aquela salvação ou mesmo se perder dela, ou de não conseguir se encaixar nessa salvação. E é dessa forma que Deus tem nos guiado, e nós precisamos ter discernimento nesses dias, porque, né, nos abrindo, a verdade ela é seguida de perto pela mentira. Então precisa-se de muito discernimento, como a gente pode ver numa experiência de um dos profetas, que é o profeta Jeremias, que o Senhor falava então a Israel, e havia muitos falsos profetas, e numa dessa ele é desafiado por um profeta que trazia uma outra profecia. Então o povo, o rei ficava, e aí, né, como saber quem está falando a verdade ou a mentira? E assim entravam em guerra mesmo, muitas vezes com violência, né? Chegava a dizer: o Espírito de Deus saiu por onde de mim para estar falando com você. Era assim que eles degladiavam. E então ali a gente pode aprender um pouco para esses dias, porque às vezes nós nos soltamos tanto da história, parece que nascemos hoje. Nós já deveríamos conhecer toda essa concorrência milenar, tanto no contexto do ministério como em tantos outros contextos de governo, de igreja, de convívio, né, de convívio social, e assim ter mais facilidade para superar, né, tirar de letra os nossos dilemas, né? Nesse início de era que vivemos, né, um tempo tão especial para aqueles que creem, para aqueles que entendem que o Senhor está trazendo as coisas e levando para o seu reino, né? Então a sua igreja crê, né, na sua palavra, enquanto muitos deprimem, vem uma glória, né? Mas se a igreja também se escandaliza, decai para viver só um rito religioso descrente de Deus, né, acaba se envolvendo na mesma depressão que o mundo, né? Gostaria de emendar, né, nessa mensagem assim, uma questão que é proeminente, né, de mais participação, até tem uma certa urgência, já que as eleições estão tão perto, então o povo precisa caminhar para a responsabilidade a cada dia, porque é inacreditável, né, o que acontece, e mesmo assim não se vê atitude, né? Não se vê atitude. Então nós precisamos acordar. Deixa eu ver aqui quantos minutos nós temos. Temos meia hora. Não sei se eu concluo ou se então eu falo um pouco dessa responsabilidade, dessa necessidade de mais participação social, de discussão, colocar aí, por exemplo, aqui no nosso estado, Espírito Santo, o candidato aqui a governador. Só um minuto, deixa eu ver quanto está de gravação. Meia hora. O candidato é Paulo Artung e não sei mais quem são os outros candidatos. E aqui talvez seja um dos locais mais sem participação, né? Um dos locais mais assim
colocada a responsabilidade, né, na mão de outros e ainda aquele receio, né, da época de império que tanto intimidava, tirava a participação popular e, né, naquele dilema da bandeira, trabalhe e confie, né, vai acreditando e não inspira, querem o povo assim mesmo, né? E nesse novo tempo, né, que estamos vivendo, que o mundo está extremamente cego para ele, né? E acaba nadando contra a maré. Mas nós que já percebemos, é muito importante agir de conformidade, né? Uma coisa ainda que na questão da fé da fé que a igreja ela sempre caminhou assim, de forma profética, né? Uma das formas de Deus falar ao mundo é a sua igreja já vivendo profeticamente, né? Por exemplo, quando Israel estava numa iminência do exílio e era por certo o exílio, o Senhor colocava os seus profetas como símbolo do exílio para ajudá-los a entender aquele futuro. De muitas formas a igreja caminhava assim, via o futuro e o vivia. O povo que realmente era profético, vamos dizer assim, né? Então ele é dos ministérios da igreja, esse caminhar profético, vendo o futuro, né, se posiciona de tal forma, né? Por exemplo, Abraão, o pai da fé, que era um símbolo extremamente profético no meio daquele povo, né? Um símbolo extremo de Deus, uma mensagem de Deus, né? E todos os filhos de Abraão, né, caminham dessa forma, seguiam profeticamente, veem o futuro juntamente com Deus e nesse caminhar ajuda o mundo a abrir os olhos para a mensagem de Deus, né? Porque o mundo enlouquece, escandaliza diante de tudo, mas é importante saber quem é a rocha maior, né? Pode ter palavras dos homens, mas nós acreditando mais na cronologia de Deus, vamos dizer assim, né? Então devemos viver dessa forma, né? De tudo que é tão concorrido, a igreja tem a capacidade de conduzir, mostrando a direção quando ela realmente está nesse sentido, né? Nos passos de Abraão, né? Que era um povo que realmente cria, né? Né? Um povo que realmente cria no Senhor e não na televisão, né? Não seguia pela televisão, prognósticos da TV, pela previsão, né? Então é importante, porque é importante muito você ter esse entendimento, porque senão você aceita Cristo, mas você não tem a fé, vai ficando escuro aqui. O que nós faz? E não tem a fé, não adianta nada, né? Você cedo vai se perder. Então é muito importante ter esse amadurecimento, ser bem enraizado na fé conforme o Senhor nos chama e não aceitar ser desviado, mas, né, por algum, como diz, compartimento dessa prisão, né? Que o mundo ele é extremamente diverso nas tentativas de nos aprisionar, né? Com exceção daqueles que perseveram em seguir a Cristo. Então, se você não persevera, conheceu e se apaixonou de forma a se apegar com o Senhor, né? Se você for simplório
indiferente, então com certeza cedo você vai ser levado, né? Você não acaba não criando raiz na fé. Então é muito importante isso. Não vem a Cristo não para viver uma religião, né? Vem a Cristo para viver a Cristo. É algo mesmo desafiador, porque assim como vemos na caminhada do Senhor, aqueles que perseveram com Ele também sofrem as mesmas oposições, né, do mundo, né, como dizia o Senhor, os apóstolos, e como nós vemos. Então é uma das razões também que deixamos, né, pelo medo por salvar nossa vida nesse mundo, nós desviamos então e entregamos as rédeas de nossa vida aos homens, né, ao mal. Então é muito importante que a igreja, que a sociedade tenha atitudes, né, já no sentido político dizendo, participe das discussões, né, não aceite aqueles que querem intimidar e se fazer senhor do negócio, que quer a sociedade na irresponsabilidade e não aceita participação e quer quebrar tudo e acha que negro não tem direito, outro segmento, né, essas pessoas retrógradas, né, retrógradas. E não se intimide, né, não se intimide, não seja omisso, porque nós não podemos reclamar de nada, né, então nós precisamos acordar, precisa se cobrar da sociedade, né, nós temos aí eleições e muitas vezes, se nós somos omissos, fica tudo jogado às traças, né? Nós não podemos reclamar de tanto descaso, né, muitas vezes, porque ninguém leva a sério uma sociedade dessa. Então nós devemos participar não só da discussão e ver o currículo dos elegíveis, muitas vezes participar mais ainda, lançar e participar mesmo, colocar o seu nome, entrar na discussão e ter atitudes responsáveis, né? Eu converso muito, falo com meus amigos, talvez vocês vejam até alguns vídeos aí de estúdio participando desse debate e colocando em voga quem está se lançando aí e analisando o currículo, buscando comprometimento mesmo, porque não é jogar para cima e achar que vai dar certo, né? Não, você tem que trabalhar, né? Muitas pessoas falam que vou sair do país. Se for para você viver da mesma forma lá fora, você vai fazer de lá igual aqui, porque um país não se constrói em mágica, se você não quer colaborar, né? Se você for para lá para ser irresponsável, se não for para lutar, né? Por hoje é só. Por hoje é só, então, 5h50, vamos chegar. Vamos dando boa noite.